Você faz dieta e perde peso. Para e ganha tudo de novo. Aí você fica mal e começa uma nova dieta. Aí perde, e ganha. E esse comportamento cíclico é que não faz nada bem para a sua saúde. É o chamado efeito sanfona, que é o nosso assunto de hoje no Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Para falar sobre esse assunto, sobre o mal que o efeito sanfona pode proporcionar para a gente, eu tenho o prazer de receber o endocrinologista Dr. Cristiano Barcelos. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Márcio. Bom, vamos lá. Muitas pessoas, né, desde que eu nasci, eu vejo elas faz dieta, perde peso, reganha peso. Tem um casamento, faz dieta, faz exercício, reganha peso. Mais recentemente, alguns tratamentos, né? Então a pessoa acaba tomando medicamento, baixa o peso, ganha peso. Qual o problema para a nossa saúde do efeito sanfona? Puxa vida, Márcio, essa pergunta é muito importante, né? Na verdade, essa ciclicidade do peso, Márcio, que a gente chama de efeito sanfona, tem uns que chamam de efeito ioiô, é uma característica de defesa do nosso corpo. Vamos lá, vamos explicar melhor para todo mundo entender bem, né? Quando a gente ganha peso e atinge um máximo de peso, por exemplo, na vida da gente, vou dar exemplo aqui, a pessoa pesava 70 quilos, ela passa a pesar 95 quilos. Um homem, por exemplo, de meia idade. Ele vai perder o peso, porque aquilo não faz bem à saúde para ele, e à medida que ele vai emagrecendo, o nosso corpo, especificamente o nosso cérebro, o nosso hipotálamo, né, ele vai fazer um esforço danado, Márcio, para fazer a gente reganhar esse peso. Tem um set point, como a gente fala, que vai propiciar um reganho desse peso, aumentando muito a fome. É isso mesmo, à medida que a gente perde peso, aumenta a fome. E a gente também, sem querer, é um mecanismo involuntário do nosso corpo, autônomo, faz com que a gente queime menos calorias ao longo do dia. E é por isso que existe essa tendência do reganho de peso. Bom, colocado isso como um processo natural, e a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso fazem muito mal à saúde, levam até doenças oncológicas, além de doenças cardiovasculares, dentre outras, as pessoas começam a fazer o tratamento para obesidade. E você viu que eu não falei emagrecer. Vai fazer tratamento para obesidade, porque o tratamento para obesidade, ele inclui a perda e o não reganho desse peso, ou seja, esse peso perdido, ele precisa ser mantido e por isso o tratamento precisa ser mantido. A obesidade é uma doença crônica, como a gente fala, ela ainda não tem uma cura, ela é recidivante. Entendi. O problema de saúde associado a isso é que a obesidade ela é inflamatória. Para todo mundo entender bem, porque a gente acha que inflamação causa dor, e sim, causa, mas no caso da obesidade é uma inflamação que a gente não vê e a gente não sente, mas que causa vários distúrbios no nosso corpo, especificamente aí entupimento das artérias, doenças cardiovasculares, até alguns tipos de câncer, por exemplo. E quando a gente tem essa perda para o tratamento, como você falou, e reganha o peso, aumenta até esse processo inflamatório. Sem falar que quando a gente emagrece, a gente não perde só gordura. A pessoa vai perder também músculo, perde massa óssea. E quando ela reganha o peso, esse músculo que ela até reganha um pouquinho, vai estar com muito mais gordura dentro dele, é a miosteatose, e pode até ser, alguns estudos estão sugerindo, que a gente não ganhe massa óssea quando a gente reganha o peso. E se você vai emagrecer outra vez, você vai ter esse processo de novo e vai ficando com músculo de cada vez menos Pior qualidade. E a parte óssea também pode ficar bem prejudicada. Tá, eu quero explorar dentro dessa sua resposta duas situações, né? Pegar uma situação bem comum de ex-atleta. O cara ali dos 12 até os 40 anos fez muita atividade física, se alimentou bem. Isso também, para quem não é atleta e que teve ali uma infância ativa, uma adolescência, na faculdade, mas aí entrou na vida profissional. Quer dizer, ele passou ali 25, 30 anos magro,
um peso bacana, fazendo atividade física, com estilo ok. E aí, por uma demanda profissional, ou o inverso, no caso do atleta, né, que não é mais obrigado a fazer atividade física, controlar a alimentação, ele acaba num período de 2, 3 anos ganhando 10 quilos, tá? E aí essa pessoa, ela resolve que, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu entendi que você falou que a gente tem um set point, que o corpo regula ali um peso, mas, num cara de 40 anos, que durante 35 teve um peso normal, né? Ele meio que sabe o caminho das pedras ali para voltar. E aí a gente tem duas situações, e é essa que eu quero explorar. O cara vai cuidar desse excesso de peso, da obesidade, sem medicamento, com estilo de vida. Então ele teria, né, que fazer atividade física e cuidar da alimentação. O que a gente vê é que, por uma crença que 80% é alimentação e só 20% é atividade física, e como é mais fácil restringir a alimentação, é mais fácil restringir 700 calorias, 1.000 calorias, do que gastar 1.000 calorias. Gastar 1.000 calorias eu vou cansar, vai ficar doído. As pessoas partem para uma manobra de restrição alimentar grande num curto espaço, que leva a essa perda de peso. Isso é um convite para o reganho. Talvez a estratégia para cuidar da obesidade tenha sido equivocada, porque ignorou a atividade física e porque teve uma grande variação no consumo de caloria? Então, Márcio, o que a gente hoje tem com base científica é que quando nós estamos na fase de perda de peso, que seria a primeira fase do tratamento da obesidade, vamos lá, em 4, 6 meses, esse ex-atleta dos 10 quilos, ele conseguiu perder os 10 quilos dele. A gente sabe, para perder peso, a restrição calórica, ela manda mais do que exercício físico. Só que, como eu falei, emagrecer é diferente de tratar a obesidade, entendeu? Porque se ele leva 4 meses para perder os 10 quilos, ele vai ter que passar a vida inteira dele mantendo uma forma de tratamento para manutenção desse peso. E aí que está o X da questão, e vou entrar no que você falou. Gente, a manutenção de peso, ela depende quase que essencialmente do exercício, se a gente comparar com a dieta. Por quê? Os estudos, Márcio, têm mostrado que essas dietas que restringem muito caloria ou restringem algum macronutriente, como carboidrato, por exemplo, ou restringem o tempo de consumo alimentar, como o popular jejum intermitente. Essas dietas, na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui, elas levam à perda de peso, não porque você restringiu o horário ou carboidrato, é porque você come menos caloria. É por isso, né? Elas emagrecem, mas a explicação é essa, não tem nenhuma mágica, é isso que eu quero dizer. Acontece que você restringiu alguma coisa do ser humano, os estudos mostram que, depois de 1 ano, ninguém está mais seguindo essas dietas. E eu acho que esses estudos são até muito bonzinhos, porque, na minha experiência, agora é experiência de consultório, é um número bem menor de pessoas do que os estudos clínicos. Depois de 3 meses, a pessoa não segue. E o paciente, mesmo quando avisado e bem orientado pelo médico, ele ainda tem aquela ideia de que, poxa, eu perdi os 10 quilos como esse atleta, agora eu dei a bandeirada do final e agora eu posso comer o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Não, porque, como a gente já conversou aqui agorinha, a obesidade ela é crônica, né? Ele é uma coisa recidivante. Então, o exercício tem que ser feito obrigatoriamente, senão o reganho de peso é regra. Por isso que eu sempre falo para uma pessoa que está, sei lá, 8, 10 quilos acima e quer perder, ele não ter essa pressa. Para ele optar por aquela alimentação que ele vai conseguir seguir como estilo de vida. Para ele incorporar um movimento que ele vai conseguir manter de uma maneira sustentável na vida. Porque é para a vida. Não existe método que você vai fazer 3 meses, parar e garantir isso pro resto da vida. Você vai voltar a ganhar. Isso é correto, esse pensamento, na hora de eu optar nesse momento, em vez de uma estratégia igual você falou, vou comer só durante 6 horas por dia. Mas isso eu não vou conseguir manter na minha vida. Mesmo que o processo seja bem mais lento, é melhor eu optar por uma coisa que é sustentável
não só é melhor, como é confirmado cientificamente e é o posicionamento atual da Associação Brasileira por Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, que é a ABESO, o departamento de nutrição dessa sociedade, que é daqui do Brasil, em 2022, publicou uma cartilha para todos os médicos, nutricionistas, profissionais da saúde, enfim. E assim, tem vários tipos de dieta foram analisados. Aqui, realmente, com todas as deficiências que tem, porque muita gente acaba parando de seguir, como eu falei. Mas a que dura mais tempo e a que tem mais chance até de dar certo é a restrição calórica, é a low calorie diet. Você restringir, como você falou, 500 a 750 quilocalorias só, porque a pessoa não vai ficar, entre aspas, morta de fome, não vai ficar com aquele desejo de comer. Você vê, às vezes, pacientes com eu converso, né? Dar exemplo, eu acho que é muito importante, porque ilustra mais a situação. Pessoas que perderam 8 quilos em menos de um mês, restringindo tudo que é caloria, mas você vê que a pessoa, além de correr o risco de ficar doente, essa pessoa, ela fica com um déficit energético tão grande, o corpo sente isso. E se defende, A né? pessoa depois vai, é igual o cara que vem da guerra, é igual o Tom Hanks naquele filme do Náufrago, quando ele vê a comida ali, a pessoa quer comer tudo e mais um pouco. Ela, doutor, eu comi 2 caixas de bombom que eu sou louca por chocolate e tal. Então assim, isso tem tempo, tem prazo de validade. Tem que ter uma coisa regrada e de preferência com os hábitos que aquele indivíduo já tem, né? Por isso que tem um nutricionista para adequar esse cardápio para aquela pessoa. A dieta que serve para você não necessariamente vai servir O para mim. profissional vai te colocar na estrada certa. Bom, e esse é um tema que está cheio de mito e verdade. E será que é melhor você comer um chocolate ou a melancia para evitar o pico da glicemia? Bom, isso a gente vai saber no nosso Mito e Verdade, o que as pessoas acham na rua. É mito ou verdade? E aí, Márcio, bora desvendar o mito ou verdade de hoje? Melancia ou chocolate? O que é melhor para evitar o pico de glicemia? Bora pras ruas ver o que o pessoal acha disso. Melancia. Chocolate deve ter muito açúcar perto da melancia, né? Pra evitar o chocolate. A melancia é bem melhor. Ah, eu acho que é melancia, né? Porque mais saudável. Ah, uma melancia, né? Por que você acha isso? Ah, é mais saudável, né? Melancia tem frutose. Maria responde chocolate, que associa direto com açúcar, né? Sim, e a gordura saturada que muitas vezes vem, né, por conta dos produtos industrializados, acabam prejudicando um pouco a saúde das pessoas. Obrigada, Júlio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade, por incrível que pareça, é verdade. Se você comer um chocolatinho, você vai ter um pico glicêmico menor do que se comer, por exemplo, a melancia. Mas isso não significa que é melhor ou pior, né, Cristiano? Sem dúvida nenhuma. Claro que se a gente pensar numa pessoa que tem diabetes, por exemplo, o índice glicêmico faz diferença, porque aquela pessoa não vai ter, pelo pâncreas dela, Márcio, uma produção de um hormônio chamado insulina para conseguir tirar esse excesso de glicemia, né, de açúcar do sangue. Agora, para o resto das pessoas, as pessoas que não têm diabetes, isso não vai mudar nada. Eu fico pensando assim, né? Década de 80, por exemplo, diabetes, quando você falava que uma pessoa era diabética, era quase que uma exceção, né? As pessoas eram fisicamente ativas pelo simples fato que a gente tinha tão pouca tecnologia que as pessoas atingiam 10, 12 mil passos simplesmente pelo meio ambiente que a gente vivia. Hoje, quando a gente fala assim, diabetes, pré-diabetes, se eu colocar pré-diabetes no pacote de diabetes, eu acho que a gente deve ter mais de 20 milhões de brasileiros, estou dando um chute aqui, que não atinge o mínimo de movimento recomendado pelo MS, 75% da população brasileira. Como que funciona falar dessa questão da glicemia quando você tem 75% da população sedentária? O sedentarismo é uma doença, né? É só ilustrar uma coisa para quem não sabe, o médico, quando ele preenche algum documento, ele tem lá o CID, o Código Internacional da Doença. E para quem não sabe, o sedentarismo tem CID, portanto é uma doença e causa muitas outras doenças, inclusive o aumento da glicose, o diabetes, o pré-diabetes. E Márcio, você acertou os 20 milhões
mas só de pessoas com diabetes. Só com diabetes. Lembrando que 90% dessas pessoas têm o diabetes tipo 2, seria 18 milhões aí aproximadamente, é uma estimativa, que está ligada à obesidade, ao sobrepeso. Para você ter uma ideia e para quem está acompanhando, 90% até das pessoas que têm o diabetes tipo 2 estão acima do peso. 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 estão acima do peso. E tem fatores genéticos que levam ao diabetes, mas quando a gente tira a genética de fora e coloca outros fatores de risco para levar alguém a ter diabetes, a obesidade acaba sendo o grande, talvez o maior dos fatores de risco. E a obesidade e o diabetes tipo 2, ambas estão bem associadas, a gente até chama isso de diabesidade, tanta intimidade que uma doença tem com a outra, e o sedentarismo é um fator de risco importantíssimo para ambas. A gente tem ali um dado de que as pessoas que têm sedentarismo, elas têm 52% mais chance de desenvolver obesidade. Agora, para não confundir as coisas, quem tem sedentarismo, né, quem tem uma vida ativa, dorme pior, portanto tende a ganhar mais peso, tá? Impacto no sono, faz piores escolhas para se alimentar. Quer dizer, tudo isso culminando, trabalhando para gerar obesidade e, claro, uma pitadinha de fator genético ali na pessoa com obesidade, ela vai ter o diabetes tipo 2. E no meio do caminho tem o pré-diabetes. Você sabe quantas pessoas no Brasil convivem com pré-diabetes? Vou dar um chute. Se tem 20 milhões de diabéticos, eu diria que deve ter uns 15 milhões de pré-diabéticos. 40 milhões. Mais. 40 milhões de pessoas com pré-diabetes. E o pré-diabetes pode causar sequelas e doenças, complicações já do próprio diabetes. Por isso, talvez o termo mais adequado para o pré-diabetes seja diabetes inicial, porque as pessoas acham que ter pré-doença não precisa tratar. E o pré-diabetes pode, inclusive, aumentar o risco cardiovascular. A pessoa pode ter um infarto mais facilmente só por ter o pré-diabetes. E você sabe quantas pessoas, esse é um dado mundial, não é brasileiro, quantas pessoas no mundo que têm o pré-diabetes sabem que têm o pré-diabetes? 10%. 10%, uma em cada 10. Uma em cada 10. É impressionante a falta de realização de exames, a comunicação, ela tá ruim. Nós temos que melhorar muito esse cenário. A questão da atividade física, né? Muita gente pensa assim, é só para eu ficar magro. E não. O sedentarismo, ele vai ser fator de risco para muitas doenças. Por isso chegou a hora do nosso Saia do Sofá, que com certeza a Joana vai ter alguma dica bacana aí para a gente ajudar nesse controle da glicemia. Saia do sofá para baixar sua glicemia pós-almoço, pós-refeição. Coisas bem simples você pode fazer para diminuir o pico de glicemia que você tem após uma refeição. Na verdade, esse pico ele ele varia muito de pessoa para pessoa. Nem sempre é um pico, entendeu? É uma subidinha. Mas ok, se a gente pode fazer alguma coisa para dar uma diminuída nisso, por que não? E uma caminhada já resolve, de 5 a 10 minutos já ajuda muito. Vamos imaginar que você almoça no seu ambiente de trabalho. Então tem um refeitório, você almoçou, depois você volta para o local de trabalho e você nem sai para caminhar. E aí, como é que resolve essa história? Existe uma outra forma de você fazer isso sim, fazer esse pico de glicose, dá uma diminuída. E isso são o quê? Exercícios de contração muscular para a panturrilha. E você pode fazer sentado, se você quiser, sentadinho aqui, eu só vou levantar e subir os meus pés. Eu posso fazer com um pé de cada vez, posso fazer com os 2 pés juntos e fazer essa brincadeira aí entre 5 e 10 minutos aqui, batendo papo e tal, tomando já meu cafezinho e tô mexendo o pé, tô mexendo um, tô mexendo o outro, tô tomando meu cafezinho. E por que isso acontece? Porque a contração muscular, ela estimula que esse receptor de açúcar que fica ali no nosso sangue, ele pegue esse açúcar e leve para dentro do músculo, sem depender tanto da insulina, por exemplo. Então você faz o trabalho que talvez o pâncreas precisasse fazer, liberando a insulina para tirar o açúcar da corrente sanguínea. A contração muscular, ela faz isso. E aí, se você tiver batendo um papinho em pé no seu escritório, melhor ainda, porque aí você vai fazer o exercício da panturrilha em pé. Dá mais pressão ainda na sua panturrilha, a contração muscular é mais ainda, é mais forte ainda, e você pode fazer um pé de cada vez
de novo, ou você pode fazer os dois juntos. Não é maravilhoso? É isso, saia do sofá, vai ficando por aqui. É com você, Márcio Atala. Bom, a atividade física, sem dúvida nenhuma, ela pode ajudar muito nesse controle ali da glicemia. Só que a gente gosta muito de terceirizar a nossa saúde, né? Se eu puder terceirizar alguma tarefa, eu vou terceirizar. E agora, a pessoa quer emagrecer, precisa emagrecer, ela fala assim, cara, para que eu vou fazer exercício se eu posso fazer o uso de um medicamento que vai restringir o meu consumo de calorias em 30%, 50% e eu não vou precisar transpirar? E aí? A pessoa, ela acaba optando pelo que ela acha que é mais fácil, mais rápido Isso. e a gente sabe que não é o melhor para a saúde, né? Porque pensando no contexto da perda, da manutenção do peso, é óbvio que está usando medicamento, se bem indicado, uma pessoa que tem realmente obesidade e não está com a dieta, o exercício conseguindo resolver esse problema, Márcio, o medicamento, ele pode ser indicado. A questão é, existe um tripé ali, né? E todos são importantes. É a dieta, o exercício e o remédio. Se faltar um dos três, Cai. essa pessoa não vai ter êxito, seja para perder ou até para manutenção desse peso. E quando não se faz exercício, primeiro ponto, a pessoa restringe caloria, está comendo menos por causa do remédio, ela vai perder bastante peso, mas ela não perde só gordura, a gente já falou isso, ela vai perder muita massa magra, massa óssea, massa muscular, e ela pode vir a desenvolver um problema chamado sarcopenia, que é a falta de massa muscular, a falta de força muscular. Osteoporose também, né? Pode, embora a sarcopenia seja muito associada à população mais idosa, isso pode acontecer também numa camada de faixa etária mais jovem, né? E eu te fiz essa pergunta porque a gente está falando de efeito sanfona. E hoje é um clássico de todos os estudos em relação a esses medicamentos que vieram agora de última geração para auxiliar no tratamento da obesidade, que quando essas pessoas interrompem o uso do medicamento, um ano após, 100% tiveram reganho de peso. Quer dizer, parece que só fazer o uso do medicamento e interromper é como você entrar num projeto de atividade física e alimentação e abandonar tudo e começar a comer mais e ser sedentário. Você vai reganhar. É isso mesmo? Existe esse reganho de peso por parte de quem faz o uso e para de tomar? Exatamente o que acontece, visto que a obesidade, ela não tem cura, ela é recidivante. A gente vê isso com muita gente que faz cirurgia bariátrica, chega a perder 40, 60 quilos e depois de alguns anos tendem a ter um reganho de peso. Demora mais do que um ano, no caso da bariátrica, é claro, mas essas pessoas podem e reganham até um pouco de peso, sendo que algumas, Márcio, reganham totalmente o peso que elas tinham antes da cirurgia ou ficam com peso até maior, tá? Então, assim, todo tratamento para doença crônica, como obesidade, como diabetes, como epilepsia, hipertensão, insuficiência cardíaca, você não interrompe, você não suspende o tratamento, né? Tem muita gente, eu sei, até pode ser o motivo da sua pergunta, que se automedica com esse tipo de remédio, né? O que está completamente errado, visto que todo remédio, por mais seguro que seja comparado aos outros, pode levar e tende a levar efeitos colaterais. Essas pessoas podem passar muito mal em função disso, mas não é só isso. Essas pessoas, elas não vão saber manejar o controle da obesidade. É como se você comprasse um helicóptero, mas não tivesse um piloto para pilotar. Você sabe pilotar, não? Você precisa de um piloto. Então, assim, a pessoa precisa de uma equipe multiprofissional de saúde, de preferência, com um médico, com um nutricionista, com o professor de educação física, o psicólogo. Eu sei que isso é um mundo ideal, mas seria realmente o melhor para aquela pessoa ter as orientações quanto à dieta, exercício, uso da medicação, que, em tese, tende a ser para a vida inteira também. E é interessante isso que você colocou, né? Porque a obesidade é uma doença crônica, como o Dr. Cristiano falou. Então, você precisa tratar aí por, enfim, a vida inteira.
A questão do estilo de vida ela é muito interessante. Porque o estilo de vida, quando a gente fala de ter uma melhor alimentação, de fazer uma atividade física regular, de cuidar do seu sono, obviamente você tem um impacto no tratamento da obesidade. Mas você vai ter um impacto em várias outras áreas da vida, né? Quando você é uma pessoa fisicamente ativa, você tem benefício na sua saúde emocional, na sua saúde cognitiva. Quando você dorme melhor, você também colhe enormes benefícios em outras áreas da vida. Quando você tem uma alimentação com muito mais nutrientes, menos calorias, mais fibras. Então, assim, investir no estilo de vida é uma boa? Uma boa não, é uma ótima opção, tá, Márcio? Só para complementar algumas coisas, hoje a gente vê no exercício um adjuvante potentíssimo até para tratamento de câncer. Claro, se a pessoa fez aquele tratamento de quimioterapia hoje, ela tá meio enjoada, tá indisposta, não vai treinar hoje, mas amanhã já pode treinar, ela vai fazer a quimio daqui a 1 semana, 2 de novo. O treinamento ajuda a prevenir várias doenças, inclusive essas doenças oncológicas, e é um auxiliar no tratamento dessas doenças. Só para ter uma ideia, se ajuda até a cuidar melhor de quem tem câncer, imagina de outras doenças. Doutor Cristiano, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que você aceite o convite para novas participações. Prazer foi meu, obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Bom, hoje o nosso Viva Bem vai ficando por aqui e com um recado importante. Se você já caiu no efeito sanfona, já tentou alguma dieta mais restritiva, não teve sucesso, agora está usando medicamento, ganha peso, perde peso, você ouviu o doutor Cristiano, tem que investir também no estilo de vida, claro, procurar uma orientação profissional. E você já sabe, esse programa você pode assistir novamente, compartilhar com quem você quiser, porque está lá na plataforma do YouTube da Jovem Pan News e também no Spotify. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui no Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.